químicas, né? Então, eu vou, na sala de aula, né, mais uma vez, na sala de aula, eu usaria esse momento para a gente ir para o laboratório, ou levaria algo para a sala de aula, para a gente brincar um pouquinho, né? Para falar um pouco sobre reações químicas, né? Por quê? Quando a gente fala de química, né, da disciplina do assunto química, o que vem logo à cabeça são as reações, né? O que são reações químicas, né? São transformações, né? São substâncias que se transformam em outra, não é isso? Esse é o conceito de reação química. Eu tenho substâncias, essas substâncias se combinam, né? Podem se combinar ou não necessariamente se combinar, elas podem se decompor, por exemplo, que a gente vai ver uma reação desse tipo, e aí acontece uma transformação no qual o resultado do processo é uma substância diferente da substância original. A gente chama isso de reação química, que a gente representa com aquela setinha, né? Aquela setinha indica que antes eu tinha os reagentes, depois eu tenho os tais dos produtos. Mas eu gostaria de começar a fazer a aula. Eu vou colocar muito vídeo de reação hoje, química, alguns vídeos pequenininhos, curtinhos, né? Mas eu queria começar perguntando a vocês o que vocês notam, né, macroscopicamente falando, o que vocês observam, qual é a observação de vocês de uma reação estar acontecendo? Né? O que é notável, vamos dizer assim, o que vocês notam quando uma reação acontece? Né? O que vocês já viram em vídeo ou já até fizeram? A gente faz reação todo dia em casa, o nosso corpo está fazendo um monte de reação, né? Enfim. Mas o que vocês observam numa reação química para ela ocorrer, né? Quais são os fenômenos que estão geralmente associados a uma reação? Isso aí, Luísa, muito bem. Geralmente uma reação, né? Geralmente, né? Não é necessariamente isso. Uma reação ocorre com a liberação de alguma fumaça, né? Uma reação acontece com a mudança de temperatura. Às vezes, você observa uma reação que libera calor ou uma reação que absorve calor. Aí, Lázaro, o que você disse está relacionado exatamente a isso, né? A essa mudança de temperatura, enfim. Eu tenho uma reação química que acontece lá no copinho de laboratório, que é o Becker, né? Aí eu coloco a mão no Becker, o Becker está quente, né? O que significa? Significa que a reação está liberando energia, né? Então ela está aquecendo. O motor do carro lá, né, quando tem a combustão da gasolina, a mesma coisa, né? Está tendo uma queima da gasolina e está liberando calor. Essa liberação de calor, você sente ali o motor, né, o capô do carro quente, tudo mais. Então, ó, uma mudança, uma liberação de uma fumaça, uma mudança de temperatura, como a Luísa falou, mudança de cor, isso é muito legal na química, né? Que a gente tem muita reação que muda de cor, né? Substâncias mudam de cor, né? Ou seja, na verdade não é a substância que muda de cor, né? Na verdade é o reagente que gera um produto e o produto tem uma cor diferente, né, do reagente original, ou a formação de um sólido, né, que na química a gente chama de precipitação, né? Ocorre uma precipitação, né, do material. Então essas são algumas evidências, né, de reações químicas. Bom, as evidências podem ser tão pequenas que nossos olhos não conseguem enxergar, mas sim está acontecendo uma reação química, né? Mas de fato, as manifestações mais visíveis, né, são essas aí que a gente falou, que a Luísa e o Lázaro comentaram também aí. Bom, na química existe um padrãozinho de reações, existe um certo grupo de reações químicas, né, que a gente consegue classificar essas reações. Quais são elas, né? A gente pode classificar os tipos de reações em reações de síntese, reação de decomposição, não vai caber aqui, desculpa, reação de, opa, vou colocar aqui embaixo, reação de simples troca e dupla troca. E do quê? Dupla troca.
Debreia. Nossa, Dupla. deu um Deu ruim. trava-língua agora, velho. Deu trabalhinho. Dupla troca, exatamente. Vocês já viram isso em algum momento? Você já... Pedro, de onde você conhece isso? Eu conheço do 9º ano, que minha professora me ensinou. Ah, que bacana, que legal. Então, esses são os tipos, né, de reações, né, e as características delas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Síntese, decomposição, simples troca e dupla troca, ok? Então eu vou tentar falar aqui em detalhes de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Então, de novo, assim como, vamos dizer assim, existe uma classificação de substâncias na química, também existe uma classificação de reações químicas. A gente consegue olhar para uma reação e consegue jogar dentro de uma dessas classificações, tudo bem? O meu objetivo é que no final da aula vocês consigam colocar cada uma nessas caixinhas aí, beleza? Primeira delas, então, é a reação, se eu não me engano aqui, de adição, síntese ou adição, tá? Eu vou soltar um vídeo aqui. Esse vídeo eu mostrei na aula passada, mas é basicamente qual é? O cara, né, ele pega lá uma fitinha de magnésio, né, uma fita de magnésio, e ele coloca essa fita numa chama, né, num bico de Bunsen, né, e tudo mais. E acontece aí a liberação de uma luminosidade muito intensa, muito grande, né? Enfim, aí depois, na aula passada, eu queria falar mais da classificação aí do produto que foi gerado, né, que é o óxido de manganês, né? Mas qual é a reação que aconteceu ali? A reação que aconteceu é essa daqui, ó. O magnésio, da fita de magnésio, reagiu com o oxigênio do ar, que é o O2, que está no estado gasoso, pela presença do calor ali, né, da chama, na presença de calor, que a gente escreve com delta embaixo da seta aqui, ó. Esse delta representa calor, ok? Essa reação gera um produto. Qual é o produto? MgO, que é o óxido de manganês, né? Manganês, aí, olha a besteira. Óxido de magnésio, né? E esse óxido de magnésio, depois ele faz um teste com água que não está mais aqui no nosso escopo da aula. Então, repetindo, ó. Pega lá, opa, voltando aqui, ó. Pega a fitinha de magnésio, que está ali, ó, segurando na haste, está sendo seguro na haste, coloca para aquecer. O aquecimento, na presença do oxigênio, ocorre uma combustão ali, né? Ocorre uma combustão, não deixa de ser uma combustão, e gera esse óxido de magnésio. Bom, como é que a gente classifica essa reação química? Essa reação química, como vocês observam, né, como vocês podem observar, eu tenho dois reagentes gerando um único produto, ok? Dois reagentes, quem são os reagentes? Mg e O2, gerando um único produto. Uma reação que tem dois ou mais reagentes gerando um produto, a gente classifica essa reação aí, de reação de síntese, também chamada de síntese ou adição, ok? Síntese ou adição, que é a mesma coisa. Sim, são palavras sinônimas, tudo bem? Então, eu tenho dois ou mais reagentes. E esses dois ou mais reagentes se combinam para gerar um produto, a gente classifica essa reação como uma reação de síntese, beleza? Alguma pergunta? Tá aí a reação na forma de uma imagem, né? Mesma coisa. Reação de síntese ou adição. E quando for dois reagentes, não, dois produtos para um reagente, quando for o contrário, que é, tipo assim, ali é dois formando um. Quando for um Quando formando dois, é o quê? formando dois. É isso O aí. que você acha? O que você acha? Não sei, eu cheguei agora. Não, mas é só a gente pensar um pouquinho, porque olha só, se eu pensar o contrário dessa reação, o inverso dessa reação, o que está acontecendo?
o magnésio está se separando do oxigênio, tá vendo? Tá vendo que é uma separação. Exatamente, Júlio César. A gente chama essa reação de decomposição. Decompor significa separar, não é isso? Então, a gente está decompondo, seria o inverso, seria a próxima reação, que é exatamente essa, ó. Reação de decomposição ou análise. Essa reação aqui que está sendo mostrada nas figuras é muito legal. A gente coloca um sal que é chamado nitrato de cobre. Agora que a gente sabe sais, nitrato de cobre tem essa fórmula aqui, ó. Nitrato é o grupo NO3, é o nitrato de cobre. A gente coloca só o nitrato de cobre dentro de um recipiente e aquece. Quando a gente coloca só ele e aquece, a gente começa a observar aqui a formação de um gás violeta, aqui, ó, meio violeta, que no vídeo aqui mostra para vocês, ó. Deixa eu liberar aqui. Tá bem acelerado aí, justamente para a gente ganhar tempo. Olha lá, o nitrato de cobre dentro do recipiente sendo aquecido, ocorre ali a formação de um gás, né? A reação é exatamente essa aqui. Professor, tem como decorar? Precisa decorar? Não precisa decorar essa reação. Eu quero agora que vocês só observem. Quem perguntou aí foi o João, não foi isso? João Pedro. Foi você que perguntou, né? Decorar? Não, Acho não, que... não falei de decorar. Eu não quê? falei isso. Ah, quando é decomposição, sim. Isso, garoto. Olha só, eu tenho, ao contrário, ó, eu tenho um único reagente, gerando quantos produtos diferentes? Três produtos diferentes, tá vendo? Aquele gás de coloração avermelhada é exatamente esse daqui, ó, que é o NO2. Esse cara aqui, é muito legal falar dele agora, só uma curiosidade, em cidades muito poluídas, né, onde tem uma poluição muito grande por indústrias, o pôr do sol lá é muito bonito, avermelhado, né, uma coloração avermelhada. Dá uma impressão que o céu lá é mais bonito que o nosso. Na verdade, não é isso. Aquela coloração avermelhada no pôr do sol é exatamente causada por esse gás aqui, ó, que é um gás poluente proveniente de algumas reações, né, industriais. Aquele pôr do sol vermelhinho é causado por esse gás. É só uma curiosidade aqui, tá? Nossa, aquele sol é muito lindo, na moral. O nome do fenômeno da poluição é smog fotoquímico. É o nome do problema, da poluição, tá? É sempre bom falar disso também, porque isso aí, fim de tarde de São Paulo, né? Cidades bem poluídas mesmo. Nova York também é assim. Isso, causado por esse fenômeno aí, mas aquilo é poluição, né? Não é nada natural, não. Bom, pode acontecer natural, mas a maior parte é poluição. Então, essa reação, a gente classifica ela como uma reação de decomposição. Por que uma reação de decomposição? Um único reagente, um reagente gerando dois ou mais produtos. É o inverso da reação de adição ou síntese. Tá? Então, se você lembrar da síntese, a decomposição vai ser o contrário. Síntese, eu tenho dois ou mais reagentes gerando um único produto, a decomposição seria o contrário. Tudo bem? Eu tenho outro exemplo aqui de reação de decomposição. Deixa eu ver qual que é isso aqui. Ah, legal essa reação, chamada reação vulcão do dicromato de amônio, que é um sal chamado dicromato de amônio. Ele só vai iniciar aqui, fazer o início da combustão desse material, olha. E ali está acontecendo uma decomposição, ó. Parece um vulcãozinho, por isso que é chamado vulcão do dicromato de amônio. Isso é o clássico de feira de ciências, tá? É o clássico de feira de ciências. Tem uma feira de ciências, o cara quer logo pegar esse experimento para fazer, porque vamos dizer assim, é o mais bonito visualmente, né? Bem bonito visualmente. Olha, ele começou lá com sal de coloração alaranjada, tá vendo ali, ó? Um sal de coloração alaranjada, que é o dicromato de amônio, e no final o que gerou? Gerou ali
um produto de coloração esverdeada. Vamos ver qual é essa reação aqui. De cromato de amônio, gera lá o óxido de cromo, mais água, mais nitrogênio. Essa aqui é a reação completa. De cromato de amônio, um só reagente, gerando 3 produtos. Aquele produto pretinho que a gente vê no final é exatamente, na verdade é um verde escuro, é esse aí, o que é o óxido de cromo, né? Óxido de cromo. Usando classificação, né? Esse aqui é um sal, isso aqui é um óxido, né? A água, lembrando também, é um óxido. Beleza? Esse aqui é bem legal. Não sei se vocês já viram um experimento chamado pasta de dente de elefante. Não sei se vocês já fizeram isso, já reproduziram, já viram vídeo. Aquele manual do mundo tem. É basicamente essa reação aqui, que eles vão fazer, que eu comentei na aula passada. Como é que chama isso aqui mesmo? Alguém pode falar para mim, hein? O nome dessa substância? Água oxigenada. Água oxigenada é aquele que a gente compra na farmácia, né? Na água oxigenada tem uma substância chamada peróxido de hidrogênio. Isso, o Daniel colocou aí. Peróxido de hidrogênio. Essa substância, ela se decompõe, olha o nome, se decompõe com muita facilidade. É muito instável, né? É instável. Se decompõe em quê? Em água e oxigênio, O2, gasoso. Beleza? Então, água oxigenada, na verdade, é a substância lá, é a solução que contém o peróxido de hidrogênio, e aqui uma reação de decomposição. Um reagente gerando o quê? 2 produtos. O que eles vão fazer aqui é exatamente a pasta de dente de elefante em escala gigante, ok? Olha isso aí. Vejam só o vídeo. Ali dentro tem... É só o iniciozinho aí, tá? Só um spoilerzinho. Agora ele vai falar, deixa eu ver se tem como acelerar. Aqui, ó. Olha que loucura. Quer ver? Tem mais. Acho que foi o recorde mundial, se eu não me engano. Acho que já bateram esse recorde aí já. Então o recorde acho que é esse aí. Ele tá aí, peróxido de hidrogênio. E usa peróxido em inglês, vocês viram ali, voltando ali. Vamos voltar um pouquinho aí, são frascos de peróxido. Aqui é o iodeto, tá? Eu vou explicar o que é o iodeto. Aí, peróxido de hidrogênio, ok? 40 litros de peróxido de hidrogênio que eles usaram. Olha que loucura. Essas bolhas que geram no final que parece uma espuma, é porque eles fazem o seguinte, eles colocam detergente, tá? Eles colocam detergente na mistura para dar esse aspecto espumoso. Mas, olha que merda. Ixi. Mas nada mais é do que o quê? É oxigênio sendo gerado em conjunto com uma espuma que é, na verdade, um limpol, enfim, algo parecido. Aí eles estão agora tentando recorde. Um novo recorde, né? Os caras não tem nada para fazer, né? Mas aí o Manual do Mundo já bateu, já. Fizeram não é possível. Estádio de futebol. Fizeram, ganharam do Guinness. Eu peguei isso aí, estava escrito como recorde. Bom, não sei, né? Pode ser que... Isso aí parece lá na Califórnia, lá em Los Angeles, alguma coisa do tipo. Água oxigenada, ó. Olha lá, ele está jogando sabão, tá vendo? O sabão não participa em nada da reação. O sabão é só para dar aquela espuma, para formar espuma. A reação final, aí ele colocou um corante para dar um efeito visual. E aí ele meteu, agora sim que a reação vai acontecer quando ele coloca esse tal de iodeto aí. Ó. O iodeto nada mais é que o catalisador da reação. Catálise é um fenômeno que a gente vai assistir já, vai ver na frente. Catalisador é uma substância que você coloca, não é reagente, é simplesmente uma substância que você coloca para acelerar a reação química, para a reação acontecer de forma mais rápida. Então ele coloca esse catalisador, né, como se fosse uma enzima lá, né, mas é uma substância. Olha lá, ele vai soltar agora.
E corre, né? Olha só. Que legal. Muito massa. Olha só, chegou a esburrar pelos lados ali. Ó. Vixe. Nossa. O problema é você limpar essa casa depois, né? Nada mais, nada menos. O que aconteceu foi exatamente essa reação que a gente escreveu aqui em cima, aqui, o que eu escrevi aqui em cima. Por que deu essa aparência aí? Por que deu esse volume muito grande? O oxigênio gerado é que empurrou a espuma que empurra a espuma do sabão, né, que ele foi feito na mistura, e empurra causando esse efeito. Mas se ele colocar a mão ali, ó, é tudo fofinho, né? Porque é basicamente bolhas de oxigênio que foram formadas. E aí ele colocou um catalisador, que é o iodeto, que é esse íon aqui, ó, esse ânion, né? E menos. Iodeto vem do ácido iodídrico, né? Aí, ó. É tão levinho que ele tá voando, ó. E aí acelerou essa reação para acontecer. É uma reação de decomposição, né? Um único reagente gerando dois produtos. Beleza? Muito legal aí o que eles fizeram aí. Né? Não tem nada para fazer, mas tudo bem. Essa aqui é outra reação que a gente conhece muito bem. Ó. Que reação é essa? Né? É uma reação no qual eu tenho água. Assim, acho que o Júlio me perguntou um negócio atrás no zap aqui. Júlio, essa reação está assim desbalanceada, tá? Se você observar aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios antes, 2 depois. Eu tenho 2 oxigênios e aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um meio aqui na frente, ó. Quando eu coloco o meio, meio vezes 2 dá 1. 1 com mais 1 aqui dá 2. A reação agora está balanceada. Tá beleza? Aqui é a eletrólise da água. O que é a eletrólise da água? Ó, eu pego a água, aplico eletricidade, ok? Eletricidade gera o quê? Eu faço a divisão da água, que é em gás hidrogênio e gás oxigênio. Aqui também está desbalanceado, tem que colocar um meio aqui na frente, ó. Dá um play aqui, vocês vão ver ali, ó. Aqui ele tem uma fonte, né? É como se fosse uma fonte lá de celular, mas aqui mais potente, que ele consegue regular a voltagem e tudo mais. E aí, ó, tá ali, ó, as bolhas sendo formadas dos gases. Ok? É uma reação de decomposição aí. Uma reação de decomposição. Está decompondo água em hidrogênio e oxigênio. Dá para fazer isso em casa, né? É só você pegar uma pilha aí de controle remoto, pegar dois fios, desencapar esses 2 fios e colocar num copo com água. Se puder colocar sal, água e sal, melhor ainda. Isso facilita a condutividade da solução do meio, né? Beleza? Alguma pergunta aí? Posso ir adiante? Posso ir? Beleza. Agora vamos começar a complicar um pouquinho, que é chamada reação de deslocamento ou simples troca. Qual é o padrão dessa reação, pessoal? O padrão dessa reação é o seguinte: eu tenho uma substância A, é uma substância simples, por exemplo, e aí eu tenho, vou mudar a letrinha aqui, né, para ficar mais fácil. Eu tenho um composto CB. Aí o que vai acontecer? Essa substância simples A, ele vai trocar de posição com C. Vai trocar de posição com C, vai deslocar o C, e o que vai formar? Quando desloca o C, vai formar A, B, mais o quê? Mais C. Então, observem que houve uma troca de um componente aqui do composto CB, que foi o C, houve uma troca de um componente do A pelo C, do C pelo A nesse caso. A gente chama essa reação de simples troca
ou de deslocamento, tá? Simples troca ou deslocamento. Essa reação, ela é muito legal, principalmente quando a gente trabalha com reação de metais em solução, né? Por exemplo, qual é a reação que está acontecendo que vocês estão vendo aqui no vídeo aí? No vídeo não, na tela. Se eu não me engano, é essa reação aqui, ó. Pela substância que está ali, é cobre. O cobre que está no espiral ali, né? O cobre metálico, que é a substância simples, está reagindo, se eu não me engano, com cloreto de prata, na verdade nitrato de prata, desculpa, é isso mesmo, nitrato de prata, que é isso daqui, ó. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui, ó. O cobre vai trocar de posição com a prata. Quando o cobre troca de posição com a prata, está ocorrendo uma reação que a gente chama de simples troca. O que vocês estão vendo aqui, ó, no espiral, essa partezinha meio escura aqui, ó, cinza, nada mais é do que prata sendo depositada. Por quê? O que vai acontecer? Ó? Quando o cobre desloca a prata, o que vai formar? Forma CuNO3 mais o quê? O que saiu aqui? Ó? O que trocou? Mais Ag sólido. Ok? Então, o que houve aqui? Houve a troca do cobre, na verdade, da prata, né? Que está no AgNO3, que é a solução aqui, ó, AgNO3. Houve a troca da prata ali e o cobre substituiu a prata. Beleza? Metálica. Se vocês observarem, também a solução está ficando um pouco mais azuladinha, né? Antes estava incolor, agora está um pouco azulada. Justamente por quê? Porque o que está acontecendo, na verdade, é que o cobre metálico está se transformando aqui, ó, em íon cobre. Na verdade, o cobre aqui, a carga é 2+, então aqui ó, tem que ser multiplicado por 2. Cobre 2+, e o cobre 2+ aqui, ó, que está na forma de íon, é o que dá a coloração azul, azulada, ok? Uma reação de simples troca. Então aqui, ó, exatamente o que eu acabei de escrever, ó. O cobre troca de posição com a prata, formando agora o nitrato de cobre e, quando ocorre essa troca, forma prata metálica, que ele não colocou aqui o subscrito, mas aqui é sólido, né? Aqui é Ac de aquoso, aqui é Ac de aquoso. Ok? Exatamente. O Ag ficou sólido porque o cobre era sólido. A gente sabe que os metais, né, quando formam substâncias simples, o estado físico de um metal é sempre sólido, ok? Sempre sólido. Então, cobre é sólido, o ouro é sólido, o ferro é sólido, o alumínio é sólido e por aí vai, ok? Houve essa troca aí, ó. E quando houve essa troca, meio que o cobre que era sólido foi trocado por prata que é sólida. Exatamente o que a figura mostra, né? Eu tinha cobre aqui, ó, que era sólida, e agora o que eu vejo ali é uma massa acinzentada, que nada mais é do que a prata metálica. Chamada reação de simples troca, ou também reação de deslocamento. Show? Essa reação também pode ser classificada de oxirredução. A gente já viu isso antes. O que é uma reação de oxirredução? É quando ocorre a troca de carga, né? Aqui, ó, o cobre é 0, aqui já é 2+, aqui a prata é +1, aqui a prata é 0. Então houve uma mudança de carga, né? É uma reação também de oxirredução. Aqui uma outra reação química. Deixa eu ver qual é. Ah, sim. Que é também a reação de simples troca. Olha aí, ó. É bem parecida. O que ele faz? Ó, ele vai dissolver nitrato de cobre, ó, nesse caso sulfato de cobre, que tem a mesma cor, por isso que eu não sabia. Sulfato de cobre
Azulzinha por quê? Porque tem íons cobre 2+. Ó, sulfato de cobre. Ok? Aquoso. Aí vamos ver o que ele vai fazer agora. Dissolveu bem, né? Provavelmente ele vai inserir ele vai inserir uma chave lá dentro, ó. Tá vendo? Uma chave de ferro. Tô dando uma acelerada aqui só para perder muito tempo com isso. Então, ó, sulfato de cobre mais ferro metálico. Vai acontecer uma reação química aqui, ó. Vai deixar ali alguns minutos. Vou acelerar. E vai pegar a chave ali para mostrar para vocês. Vai colocar o bombril também. Aqui também é ferro. Olha a esponja de bombril como é que ficou toda alaranjada, né? Isso não é ferrugem, isso é cobre que se formou ali. Beleza? Então, o que aconteceu? Ó, dando um pause ali. O ferro desloca o cobre, ok? Quando o ferro desloca o cobre, o que vai formar? Vai formar sulfato ferroso agora, ó, sulfato de ferro, mais o quê? O que liberou? Cobre metálico. Uma reação de simples troca, nesse caso aqui é a troca do metal cobre pelo metal ferro. Sim, é possível. É possível, é exatamente o que ele está fazendo, João. Se você quiser acobrear alguma coisa, acobrear alguma peça, você tem que mergulhar a peça nessa solução aqui, ó. Acontece a reação química. E aí reveste como se fosse uma superfície, né? Reveste de cobre. A chave, deixa eu ver se ele vai tirar em algum momento para mostrar. Ah lá, ele tirou a chave, ó. Ficou um pouquinho acobreado porque ele deixou pouco tempo. Teria que deixar um pouco mais tempo para ficar bem acobreado. Eu acho que é porque isso aí é aço, não é ferro puro. Deve ser alguma mistura. Na verdade, isso aqui é níquel, né? Essa película que tem na chave, a gente chama de niquelar, né? Tá toda niquelada. Mas se você pegar uma peça toda de ferro mesmo, mergulhar nessa solução, você consegue acobrear a peça. Onde você compra isso aqui, ó? Em loja de agropecuária, tipo loja de adubo, ração. Lá eles vendem. Só chegar lá, me dá aí 1 quilo de sulfato de cobre. Baratíssimo, bem barato. A carga do cobre, sim, é variável, Júlio. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui específico, cobre, ó, o sulfato é todo 2-, porque vem lá do aço sulfúrico, né? Aqui é 2+, né? E aqui 2+ passa para 0, que é o metal, substância simples. É uma reação de oxidação. Então, além da gente poder classificar uma reação de simples troca, a gente classifica a reação de oxirredução, porque variou a carga aí na reação, ok? Eu acho que aqui é outra reação. Deixa eu ver, não lembro. Não, é a mesma. Aqui que é outra reação de simples troca, ó. Essa é bem legal. Bem legal. Para a gente discutir também uma coisa agora importante. Ali ele colocou, ó, umas lâminas de magnésio. Magnésio na forma metálica. E aí ele acrescentou agora ácido clorídrico. Magnésio metálico, sólido, e adicionou ácido clorídrico. Aquoso. E aí o que a gente está observando? Ó? O que vocês observam? Quando ele adicionou ácido clorídrico, o que está formando aí? Ó? Início da nossa aula, né? Que a gente falou quais são quais são as observações. Será que é cloro? Pode ser hidrogênio também. Exatamente, porque é o seguinte, quando troca aqui, João, ó, quando troca aqui, o que vai trocar?
O magnésio é o metal, então a tendência dele, do magnésio, é de formar cátion. Então, quando ele troca aqui, ó, ele não vai trocar com cloro, ele vai trocar com quem é cátion também no HCl. Quem é o cátion no HCl? É o H+, tá vendo? E o Cl é menos. Então, o metal sempre aqui vai trocar com o cátion, beleza? Nas reações anteriores foi a mesma coisa. O que trocou aqui, ó, o cobre, o ferro, na verdade, trocou de lugar lá com cobre, beleza? Então eu estou trocando metal com metal. Aqui é a mesma coisa. Eu estou trocando metal, não com metal, mas eu estou trocando metal com o cátion do HCl, que nesse caso é o H+. E aí, o que a gente observa, ó, no vídeo? Quando ele acrescenta ácido clorídrico, ó, começa a formar um monte de bolhas. Que bolhas são essas? Qual é o produto dessa reação aí? Bom, a gente já sabe que é um gás. Não tem por onde fugir, né? É um gás. Que gás é esse? Bom, vamos montar nossa reação aí, ó. Quando o magnésio desloca o hidrogênio, quais são os produtos formados? Vai formar alguma coisa com magnésio e cloro. Que coisa é essa? Magnésio com cloro. A gente só não pode esquecer das cargas aqui, ó. Porque o magnésio é da família 2 e o cloro é carga -1. Cruzando as cargas aqui, ó, vai dar MgCl2, ok? Esse aqui é um sal chamado cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, veio do ácido clorídrico. Hídrico gera o quê? Eto, né? Cloreto de magnésio. Mas o que gerou? Ó, sobrou quem? Quem que o magnésio deslocou? Hidrogênio. O hidrogênio fica sozinho? Não. Vai virar água. Não, esse gás que está sendo formado aí, que gás é esse? É gás hidrogênio, mas não é sal mais água que forma? Não, isso aqui não é uma reação de neutralização. Você está confundindo. Ah, Isso aqui é uma tá. reação de simples troca. Simples troca. Inclusive, ele está colocando ali na boca do tubo, ó, ele está colocando o fósforo. Fósforo em chama. Por quê? O gás que é gerado ali na boca do tubo é inflamável. Exatamente esse gás aqui, ó. H2. Gás hidrogênio. A gente não pode deslocar aqui, ó, um erro muito comum, fazer um deslocamento e colocar só H2 aqui, ó. Por que que não faz isso? Porque o H2 substância simples não é H sozinho, é gás hidrogênio, né? Então forma o gás hidrogênio. Essas bolhas que a gente observa aqui, ó, no tubo, né? Essas bolhas que são formadas nada mais são que o gás hidrogênio sendo gerado. Ô, professor, Qual é a consequência disso? O magnésio, as fitinhas de magnésio eles vão ser totalmente dissolvidas, né? Elas vão virar cloreto de magnésio aqui e H2. Pode falar. não seria 2HCl na parte na primeira parte, não? Lógico, lógico. Aí já tá num nível acima, que é balancear, né? Eu aqui não estava muito preocupado em balancear, mas teria que balancear, colocar um 2 aqui na frente, ó. Correto, com certeza. Aí a equação está balanceada. Vocês já assistiram Jogos Mortais? É um filme bem antigo. Acho que é Jogos Mortais 1, 2, 3, não sei nem. Um dos Jogos Mortais tem lá uma cena que o cara coloca, que o maluco lá que tá matando todo mundo, né? Ele coloca uma chave dentro de um ácido. E aí o cara lá que tá preso lá no mecanismo, o mecanismo tem uma chave que tem que abrir em certo tempo. Acho que é tipo 1 minuto, né? Se ele não abrir, ele morre porque o mecanismo que está no corpo dele, uma bomba lá, explode. Se ele enfia a mão lá no ácido, ele né, corrói a mão dele. Então ele tem que fazer uma escolha. E se ele demorar muito, o que acontece? Como a chave está dentro do ácido, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O ácido, à medida que o tempo vai passando, vai dissolvendo o metal para formar ali o sal, que é o produto, mais gás hidrogênio. Aí tem que fazer umas escolhas lá, né?
ou pega a chave ou não pega, enfim, ou enfia a mão ou não enfia, ou morre pelo negócio mesmo, por aí vai. Quem assistiu o filme sabe o resultado final dessa cena. Mas essa é a reação que acontece. Bom, a questão é o seguinte, pessoal. Agora uma pergunta eu queria fazer para vocês, baseada nessa reação aqui, ó. Será que se eu trocar... Aqui é alumínio, não é magnésio não, mas tudo bem, o resultado é o mesmo. Se eu trocar aqui esse metal aqui, substituir esse metal que está dentro do tubo de ensaio, trocar ele por ouro, pegar um cordão de ouro que você tem aí e jogar dentro do ácido clorídrico, o que vocês acham que vai acontecer? Em outras palavras, se eu pegar um cordão de ouro, que seria ouro puro, né? Pegar um cordão de ouro que é AU e reagir, colocar ele para reagir com ácido clorídrico. O que vai acontecer nessa reação aí? Qual é a previsão da reação baseada na reação do magnésio? Forma cloreto de ouro. Está dizendo o seguinte: se eu pegar um cordão de ouro metálico e colocar para reagir com ácido clorídrico, o ouro vai deslocar o hidrogênio de modo a formar aí que você falou, o cloreto de ouro, né? Mais gás hidrogênio. Seria isso? Eu acho que é isso aí, porque eu me baseei no de cima. Isso. O ouro é o metal. O ouro é o metal, Lázaro. Então, os metais sempre formam cátion, tá? Metal sempre forma cátion. Não tem como formar ânion de um metal. Porque, como lembra, lá do início do ano, os metais têm um raio muito grande, perdem elétron com muita facilidade. Então, a tendência deles é formar cátion, né? Então, você está me dizendo, João, aí, que causaria, se você colocar um cordão de ouro no ácido, o seu cordão vai dissolver. O seu cordão vai dissolver, assim como esse metal está sendo dissolvido ali pelo ácido. Seria isso? Acho que sim. Essa seria a previsão mesmo, né? Até esse momento. Mas o que acontece, João? Essa reação aqui não acontece. Ela não ocorre. Ok? E por que ela não ocorre, João? O ouro, apesar de ser um metal, ele não tem uma reatividade tão grande quanto o magnésio tem aqui em cima. Por quê? Porque isso tem muito a ver com raio atômico. Lembra que os elementos da família 1, 2, da tabela periódica, são os metais que têm o raio maior da tabela periódica. Ao contrário, o ouro não tem um raio tão grande assim, apesar de ser um metal, e ele não é capaz, o ouro não é capaz de deslocar o hidrogênio, ou seja, o ouro é menos reativo que o hidrogênio, ok? Portanto, por isso que o ouro é tão caro, né? Por que o ouro, prata, esses metais são platina? Por que esses metais são tão caros, né? Porque eles não reagem com muita facilidade, né? O ouro tem uma dificuldade muito grande de reagir, de oxidar, de enferrujar, por exemplo, né? Por isso que eles são tão nobres, tão caros, né? Esses são os grandes motivos. Não só pela beleza deles, ser brilhoso, bonito, né, e tudo mais, mas pela dificuldade que esses metais têm de reagir, né, de enferrujar, por exemplo, né? A prata nem tanto, né? A prata é um pouco mais barata. Por quê? Porque ela oxida um pouquinho, sim, né? De vez em quando, inclusive, a gente tem que fazer uma limpeza numa joia feita de prata. Mas é difícil. Não é como você, por exemplo, imagina se você pega um objeto de magnésio, que aqui, ó, o magnésio seria, aqui no tubo de ensaio, da mesma cor da prata, você faz um cordão de magnésio. Meu amigo, com
3, 4 dias, o seu cordão de magnésio está todo enferrujado. Porque o magnésio enferruja, ele tem uma reatividade muito grande, né? Sim, exatamente. O ouro, inclusive, é um material usado em placas de circuitos de computador, de celular, por exemplo. Tem gente que recicla ouro de placa-mãe de computador para vender, né? Mas não é só por isso, também porque o ouro é um bom condutor de corrente elétrica, tá? O ouro conduz corrente elétrica com muita facilidade. Então, assim, por isso que ele é muito usado em circuitos de celular, placas de celular, placas de PC, né, de computador e tudo mais. Mas aí uma pergunta que poderia surgir, professor, como é que eu vou saber qual é o metal que reage com o outro, que desloca o outro ou não? Porque nesse caso, eu estou dizendo, ó, o ouro não desloca o hidrogênio, mas o magnésio consegue deslocar o hidrogênio. Para isso, existe uma fila chamada fila de reatividade. O que é fila de reatividade? Existe uma ordem de reatividade, uma sequência de reatividade. Basicamente, ó, eu tenho aqui, ó, os elementos da família 1A. Aqui, ó, eu tenho os elementos da família 2A. Aí depois vem o alumínio, manganês, zinco, ferro, cobre, níquel, chumbo, hidrogênio, que está em destaque aqui, ó, em CO não é negrito. cobre não, professor. Que cobre? Cobalto. Desculpa. Cobalto. Falei cobre, eu estou vendo coisas aqui. Cobalto, níquel, chumbo, hidrogênio, cobre, agora sim, cobre, prata, paládio, platina, ouro, né? Que são os metais nobres, tá vendo? O que quer dizer isso? Ó, a fila de reatividade aumenta nesse sentido aí da direita para a esquerda aí, né? Tem a ver muito com a tabela periódica, né? Muito com a tabela periódica. Aqui são os elementos de maior raio. Então, em outras palavras, se eu escrever assim, ó, ácido clorídrico reagindo com cobre. Se eu colocar fio de cobre no ácido clorídrico, e eu faço a pergunta para vocês, essa reação vai acontecer, sim ou não? O que vocês acham? Aí, o que vocês têm que analisar? Comparar. Quem é mais reativo, o hidrogênio ou o cobre, na fila de reatividade? Porque o cobre vai deslocar quem? Exatamente o hidrogênio. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Quem que é mais reativo, o hidrogênio ou o cobre? Ah, não, peraí. Cresce da direita para a esquerda. Então vai ser o hidrogênio. Sim, exatamente. Então, se o hidrogênio é um pouco mais reativo do que o cobre, ó, se o hidrogênio é mais reativo do que o cobre não consegue deslocar o hidrogênio, ou seja, a reação não ocorre. Em outras palavras, se eu colocar um fio de cobre dentro do ácido clorídrico, a reação não vai acontecer. Se eu colocar um pedaço de prata dentro de um ácido, a reação não vai acontecer. Paládio, platina, ouro, beleza? Mas se eu colocar assim, ó, alumínio mais ácido clorídrico, aí eu vejo, ó, alumínio e ácido clorídrico. Tá aqui o hidrogênio em destaque, ó. Cadê o alumínio? Tá aqui, ó. Quem é mais reativo? Alumínio. Então, o alumínio, sendo mais reativo que o hidrogênio, o alumínio consegue deslocar o hidrogênio do HCl. E aí, o que vai acontecer? Vai formar um sal aqui, ó, AlCl, lembrando das cargas, o alumínio tem carga fixa mais 3, Cl menos, cruzando aqui, ó, AlCl3, mais o quê? Como o alumínio está deslocando o hidrogênio, vai deslocar formando o gás hidrogênio. Beleza? Então, existe um critério para essa reação acontecer, tá bom? Vocês têm que olhar esse critério aí. Alguma pergunta? Professor, como se explica o cordão de moeda antiga sujar fácil, porém sempre quando é limpo, volta ao estado de novo? Então, Júlio, o que acontece é que essas moedas, né? Você está falando talvez das moedas antigonas, né?
eram feitas de ligas metálicas, basicamente ligas de níquel. Por isso que existe o tal do caça-níquel. Não sei se você já ouviu falar do caça-níquel, né? Tem a ver com níquel. Caça-níquel é uma moeda, né? Antigamente o pessoal chamava moeda de níquel. São ligas metálicas de níquel, de ferro, às vezes misturada com cobre, tá? Só que, como está misturado com o cobre, está misturado às vezes com materiais menos nobres, ocorre às vezes essa oxidação lenta, tá? Vai empreteando, vai formando aquela película, né, escura, que você passa ali um bombril e acaba limpando, tá? O cobre, ele quase que é mais reativo do que o hidrogênio aqui, né? Está quase bem perto da reatividade do hidrogênio, tá? Agora, se você faz um cordão de ouro, platina, por exemplo, né? O paládio, que é o tal do ouro branco, que o pessoal chama de ouro branco, né? Não existe ouro branco. Ouro branco é paládio, né? Esses são materiais que não oxidam, não enferrujam com grande facilidade. Por quê? Porque tem baixa reatividade. Agora, por exemplo, eu já mostrei esse vídeo para vocês, um vídeo antigamente, bem atrás, quando a gente falou de tabela periódica. Se você pegar um pedacinho de sódio metálico, por exemplo, e colocar em água, o que acontece imediatamente? Né? Uma reação aqui de simples troca. Qual é a reação que ocorre? Né? Troca do sódio pelo hidrogênio da água, formar o quê? Forma NaOH mais H2. Ok? Forma NaOH mais OH2. Isso também é uma reação de simples troca, beleza? O sódio é tão reativo, né, que ocorre até uma explosão ali. É uma reação de simples troca. Alguma pergunta, pessoal? Então, insisto, vai ter algumas questões lá na lista, né? Às vezes vai ter uma reação química e você vai ter que analisar se a reação química acontece ou não. E como é que você vai prever se ela acontece ou não? Você vai ter que analisar essa tal fila de reatividade. Show de bola? Ferro 2 ou ferro 3, que é mais reativo? Mas mais reativo do que o quê? Você fala. Entre eles dois ou entre eles e outros elementos que eu tenho ali na sequência? Entre eles, o ferro 2 é mais reativo. Não. Entre o ferro 2 e o ferro 3, o ferro 2 é mais reativo. Porque o raio dele é maior, né? Lembra? O raio dele é um pouquinho maior. Quanto mais vai perdendo carga, né? Menor vai ficando o raio. O ferro 3 é menos reativo. Beleza. Tá. Vamos supor que se eu fizesse uma reação química assim, ó. Antes disso, tá? Isso aqui se pode fazer em casa, ó. Essa reação química. Alumínio, fácil de conseguir. Aqueles lacres de alumínio de refrigerante, né? Aquele anelzinho, né? É alumínio puro ali. Alumínio. Ácido clorídrico. Onde você compra ácido clorídrico? Em loja de material de construção. Ácido muriático, né? É conhecido comercialmente como ácido muriático. Coloca os dois em contato ali que você vai ver a reação acontecendo. Isso aí, Júlia. Quanto maior o raio, maior a reatividade. Tanto é que se você olhar aqui, ó, como a fila cresce, ó, quem tem maior reatividade? Os elementos da família 1A e 2A, tá vendo? Que são os elementos que têm maior raio da tabela periódica. É só lembrar, fazer essa conexão aí. Antes da gente entrar na reação... Bom, podemos entrar na reação de dupla troca. Então, pessoal, olha só. A reação de simples troca, que é essa que eu falei para vocês agora, cara, é uma reação que vocês têm que lembrar dela. Tem que lembrar dela. E tem que lembrar quando ocorre e quando não ocorre, né?
quando ocorre e quando não ocorre, você vai analisar em cima da fila de reatividade que está aí no slide, tá bom? Reação de dupla troca. Aqui, ó, vou mostrar um vídeo para ficar mais interativo isso. Aí ele está mostrando o início da reação, tá? É uma reação que geralmente eu faço na sala de aula. Ele já está mostrando o resultado final da reação, né? Aqui, ó, ele vai colocar nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Ó, nitrato de chumbo e iodeto de potássio. Então, deixa eu só voltar um pouquinho, ó. Soluções inicialmente, soluções incolores, ó. Nitrato de chumbo, fórmula PbNO3, a carga do chumbo é 2+, aqui é 2. Iodeto de potássio, potássio com iodo, ó, iodeto de potássio. Soluções incolores, os sais ali são 2 sais que estão dissolvidos em água, né, dissolvidos em água. Ele vai pegar um pouquinho aqui, né, ele pegou um pouquinho do nitrato de chumbo e adicionou lá ao iodeto de potássio. Quando ele faz isso, olha lá o que acontece. Imediatamente forma ali um composto ali de coloração bem amarelada, né? Na verdade, ele é um sólido, um precipitado, né? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a visão. Isso aí é um precipitado de coloração amarela. Um sólido, né, que se formou. Deixar em repouso aí, ó. Ah, ele vai até filtrar, né? Nem tinha visto o vídeo completo. Só mostrar que formou um precipitado lá. O que é solução passa direto. E o que é precipitado fica lá no papel de filtro, né? No funil do papel de filtro. Aí o sólido é amarelinho, ó. Será que sólido que é esse, né? Vamos olhar a reação química aqui atrás, aqui, ó. Vamos voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Ó. Nitrato de chumbo e iodeto de potássio. O que aconteceu aqui, ó? Uma reação de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? Na simples troca, o que eu mostrei? Só o que estava na frente sendo trocado, que foi o cátion. Aqui não. Aqui ambos foram trocados. Como assim ambos trocados? É a reação desse tipo aqui, ó. AB mais CD. O que vai acontecer? O A vai trocar com o C e o B vai trocar com o D. Aí vai formar o quê? Do outro lado. Vai formar. Qual é a combinação? AC. Opa, AC não, né? Pode ser AC, não. AD. Por que AD? Porque A é o cátion, B é o ânion. C é o cátion, D é o ânion. Então, o cátion desse composto vai combinar com o ânion do outro composto. Então, ó, A com D. Mais o quê? Mais C com B. Ocorreu a dupla troca, né? Qual é a dupla troca aqui no exemplo real? No exemplo real, o que aconteceu? O chumbo trocou com o potássio, ok? Os metais trocaram. E o ânion, os ânions aqui, ó, nitrato trocou com o iodeto. Aqui, ó, quando os dois trocaram, formou dois produtos diferentes. Formaram dois produtos diferentes. KNO3, agora o K está junto com o NO3, e o PB está junto com o I2. Esse composto de coloração amarela que se forma é exatamente esse substância chamada de iodeto de chumbo. Ok? É o de coloração amarela. E o KNO3 ele foi o que passou depois direto quando ele filtrou, né? Então, na verdade, eu não queria vocês não precisam nesse momento entender o que formou um precipitado e nada disso. Eu só quero que vocês olhem para a reação, vocês vão entender quando eu falar dos exemplos, olhar para a reação e conseguir identificar o que é uma simples troca e o que é uma dupla troca, tá bom? Por exemplo,
Ah, sim. Olha aqui. Antes de entrar nesse vídeo aqui, desse aluno que vocês conhecem. Talvez conheçam, né? Eu peguei isso porque a gente fez isso esse ano, tem alguns dias atrás aí. Antes de mostrar ele, deixa eu só abrir um slide aqui. Travou a câmera. Ah, agora voltou. Deu uma travada aqui porque eu fechei o... Uma reação que a gente já fez ali atrás, no passado, umas 3 aulas atrás, umas 3 semanas atrás. Que reação aqui é essa? Como é que chama essa reação? Neutralização. Isso aí, garoto. Essa reação é chamada de neutralização. Neutralização. Quais são os produtos que vão dar nessa reação aí? Fala para mim. Sal mais água. Sal mais água, beleza. Vamos pensar agora em termos de classificação de reação agora do grupo que a gente está falando. Ó, o que vai acontecer? Ó? Não é o H que troca com o Na e o Cl que troca com o H-? Ó, NaCl mais HOH, que na verdade nada mais é do que água, não é isso? Não é isso que está acontecendo? Isso não é uma... Tá dando algum eco para vocês aí? O microfone tá saindo certinho? Tá de boa. Beleza. Se vocês olharem a reação aí, não é uma reação de dupla troca? Por quê? O hidrogênio está sendo trocado pelo sódio e o cloro está sendo trocado pela hidroxila. Então, a reação de neutralização, ela se encaixa muito bem numa reação de dupla troca, né? Do tipo que eu mostrei ali atrás ali, né? A, B, C, D, A, D, C, B, ok? Então, reação de neutralização também se encaixa na classificação de reação de dupla troca, ok? Dupla troca. Esse vídeo aqui eu estou colocando para mostrar para vocês. Esse aí é um veterano de vocês chamado Pedro De Luca. É lá do segundo ano, atual segundo ano. Nós fizemos, eu pedi para que eles fizessem alguns experimentos parecidos com o que eu mandei vocês fazerem, só que dentro de outra temática, que é cinética química, que é a que vocês vão ver ainda no segundo ano. E um experimento que ele faz é um experimento muito clássico, né? Que é reagir bicarbonato ou carbonato com ácido, que seria isso aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu só ver ele. Ele tá explicando, tá sem áudio aí, tá? Mas basicamente seria o quê? Pegar um ácido e acrescentar esse ácido bicarbonato de sódio. Tá aqui na mão dele, ó. Bicarbonato de sódio. E aí ocorre aquela efervescência, né? Parecido com um sorrisal lá. Beleza? Eu vou tentar montar essa reação aqui para vocês, ó. Dei pause aí do vídeo do Pedro De Luca. Ei, caramba, voltei lá atrás. Carinha dele aí. Vou botar um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Vamos supor que eu coloque para reagir bicarbonato de sódio, que é o monohidrogênio, carbonato de sódio, mais ácido clorídrico. Beleza. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer uma reação de dupla troca. Qual é a reação de dupla troca que vai acontecer? O hidrogênio vai trocar pelo sódio, o cloro vai trocar por esse radical todinho aqui, ó. Ok? E aí, o que vai formar do outro lado? Fala para mim. Quais são os produtos resultantes dessa reação? Eu acabei comendo muito espaço ali, mas tudo bem, pode deixar lá em cima, lá, sem problema. Quais são os produtos dessa reação, imaginando uma reação de dupla troca?
Na dupla troca é sempre assim, né? Eu tenho dois reagentes gerando dois produtos, né? Quais são os dois produtos gerados? Tipo a reação de neutralização. H2CO3? Exato. Beleza. H2CO3. Por que H2CO3? Porque aqui já tinha HCO3, que se junta com mais o hidrogênio, H2CO3, correto? Mais o quê? Mais o Na que sobrou, né? Com o Cl. Não seria isso? NaCl. Concorda comigo? Na reação de dupla troca seria isso. Mas espera aí. Por que nesse caso específico formou um monte de bolinha de gás aí? Tem um detalhe dessa reação que eu falei lá atrás, quando eu falei de ácidos. E essa reação é muito importante porque é uma reação que cai em Enem direto, cara. Direto tem questão cobrando sobre essa reação aí. Importantíssima essa reação. Por que o De Luca lá, o Pedro De Luca, quando colocou lá o bicarbonato no ácido, por que gerou essa efervescência dentro do recipiente, quando ele faz essa adição de bicarbonato de sódio? Isso aí, Luísa, porque forma gás carbônico. Mas da onde que sai o gás carbônico nessa história da reação que nós acabamos de escrever? Vai soltar um oxigênio daquele CO ali e vai virar dióxido de carbono. Vai soltar o quê que você falou? Porque ali tá HCO3, aí vai sair um oxigênio e vai ficar CO2. Será que é isso? O oxigênio que está saindo aqui? Será que é o oxigênio que está saindo nessas bolhas aqui? É esse o gás? Quando nós falamos de ácido, eu falei exatamente sobre esse ácido aqui, que é um ácido que tem uma particularidade. Qual que é a particularidade dele? Desse ácido aqui, que é o ácido carbônico. Isso aí, Vitor. Isso aí. O que acontece com ele? Ele é um ácido instável. Ele se decompõe em CO2 mais água. Ok? Se você combinar CO2 mais água, se você juntar os dois, dá H2CO3, exatamente, né? Lembrando que isso aqui é um óxido ácido, né? Então, ele se decompõe. Então, quando ele coloca bicarbonato com ácido, na verdade, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, ó, bicarbonato. Então, não se assustem se vocês virem essa reação aqui, ó. Bicarbonato mais ácido, gerando ácido carbônico, tá lá em cima, que na verdade é o quê? É CO2 mais água, né? Mais NaCl. Essa é a reação completa. E o gás que está saindo ali, ó, o gás que está sendo liberado para a atmosfera é o gás carbônico. O sorrisal, quando você coloca o sorrisal num copo com água, o que está saindo ali daquela efervescência do sorrisal, do sal de frutas, é o gás carbônico, né? O CO2. Beleza? Entenderam aí? Lembrar dessa reação aí, ó. Lembrar dessa reação, tá? Porque o ácido carbônico que deveria ser gerado se decompõe em CO2 mais água. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Por que ele se decompõe? Isso aí já é uma pergunta um pouco difícil, Júlio César. Um pouco difícil de te responder, cara. Tem muito a ver com a natureza das ligações químicas, que são instáveis. Não tem uma explicação muito clara para te dar nesse momento, entendeu? É uma substância instável. Tem que lembrar dela. Tem que lembrar que é uma substância instável. Vai acontecer sempre que tiver carbonato ou bicarbonato. Se eu fizer a mesma reação, ao invés do bicarbonato, fizer com carbonato, que seria NaCO3, por exemplo, Na2CO3 mais HCl, dá o mesmo resultado. Vai trocar hidrogênio aqui por sódio, só que ao invés de substituir
um hidrogênio só, substitui 2. Vai formar a mesma coisa. H2CO3 mais NaCl, o que, por sua vez, o H2CO3 se decompõe em CO2 mais água. Sempre. Esse vai ter que lembrar. Não tem jeito. Beleza? Vamos lá, então, para a gente terminar a aula. O CO2, no caso, sempre irá se decompor em meio aquoso. Sim, em meio aquoso. Sim, sempre em meio aquoso. Porque para formar o ácido, né? Para formar o ácido tem que ser formado, para formar aquele H2CO3, ele tem que ser formado em água, né? E naturalmente, quando forma em água, se decompõe em gás carbônico, CO2 e água novamente. Vamos lá. Dadas as equações 1, 2 e 3, a classificação da reação equacionada e o nome do composto assinalado em negrito são... Então vamos lá. Essa primeira reação aqui, ó, ela se classifica dentre aquelas que eu falei, das 4 que eu falei. Vamos lá, vamos fazer um resumo. Síntese, decomposição, síntese ou adição é a mesma coisa, né? Decomposição ou análise, simples troca ou dupla troca. Essa primeira reação aí, ela se enquadra em que perfil? Olhando para ela aí. O que vocês acham? É uma reação A primeira de... simples troca. Simples troca? Tem certeza? Eu acho que sim, cara. Você está falando aqui, ó, o cobre está trocando com o hidrogênio, certo? Mas o cloro também não tá trocando com o SO4? Não, acho que não, porque forma CuSO4. Ó, lembra? A simples troca tem esse padrãozinho aqui, ó. BC dando AC mais D. Essa é a simples troca. É isso que você está vendo ali? Uma substância simples deslocando o B ali do composto BC. É dupla troca, né? Ali, ó. Ali é o padrão do tipo, ó, AB mais CD formando, que eu falei lá mesmo, lá atrás, formando AD mais C e B. É esse padrão que está acontecendo ali, ó. Exatamente esse. Isso aqui é dupla troca. Ok? Dupla troca. A 2. A reação 2. O que vocês acham que se enquadra aí, a reação número 2? Cobre com sulfato aqui, ó, sulfato de cobre, que é um sal, reagindo com hidróxido de sódio, NaOH, formando hidróxido de cobre mais sulfato de sódio. Que reação é essa? Síntese, adição, simples troca, dupla troca? Cobre trocando com sódio, sulfato trocando com hidroxila. Também dupla troca, exatamente. Dupla troca. E a última aqui, que é 3, é a mais fácil de todas, hein? Fácil de identificar. Um reagente gerando 2 ou mais produtos. Como é que é o nome dessa reação aí? Como é que ela é classificada? Decomposição. Exatamente. Decomposição. Então, ó, a gente tem dupla troca e decomposição. Ele diz, letra A, dupla troca
e sulfato de cobre 1. Dupla troca e sulfato de cobre 1. Ele quer saber o produto aqui em negrito, né? Aqui não é sulfato de cobre 1, por quê? Porque o cobre, esse 1 aqui tem a ver com a carga, tá? O cobre aqui, ó, como o SO4 é menos 2, o cobre é mais 2. Então seria sulfato de cobre 2 e não 1. Tá errado por isso, tá? É dupla troca, mas o erro tá aqui, ó, ok? Letra B. Em 3 é o quê? Síntese, é uma reação de síntese, 3? Não. 3 é uma reação de decomposição, então está descartado. 2 é uma reação de dupla troca? É uma reação de dupla troca e o composto formado aqui é hidróxido de cobre. Aqui está usando uma nomenclatura antiga, né? Hidróxido cúprico. Isso aqui nem se usa mais, essa questão deve ser bem antiga. Então, em 2, dupla troca, correto. E o hidróxido é hidróxido cúprico, que é uma nomenclatura que a gente não usa mais. O hidróxido cúprico está em negrito aqui, ó. Tá? Mas não usa mais, seria hidróxido de cobre 2, né? Seria o correto. Então, alternativa letra C, dupla troca, hidróxido de cobre. Ok? O processo de revelação de uma fotografia envolve várias etapas, sendo uma delas a fixação da imagem. Nessa etapa são utilizados chamados fixadores, que contêm substâncias químicas, blá, blá, blá. Isso aí quando era fotografia ainda, né, um modo de fotografia antigo, bem antigo. Tirando o texto aí, vamos olhar aqui para a reação e ele quer que a gente classifique essa reação química. Como é que a gente classifica essa reação química? Olha a reação e diga para mim em qual classificação ela se enquadraria. Síntese, decomposição, deslocamento, né, que é a mesma coisa que simples troca, dupla troca ou reação de combustão. Olha, eu acho que já pode cortar síntese, decomposição e combustão também, porque não tem nenhum gás saindo lá, de carbono. Sim, eu vou falar de combustão porque é importante, né, falar da decomposição, da combustão, tá? Daqui a pouco, no final da aula, eu vou falar. Sobrou simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento ou dupla troca. É uma dupla troca, porque ó, tem um composto do tipo AB e tem um composto aqui do tipo CD, tá? Eu tenho aqui cátion, e isso tudo aqui é o ânion, eu tenho cátion, e isso aqui é o ânion. Do outro lado, ó, cátion, ânion e ânion. Houve uma troca dos cátions e dos ânions, né, de ambos. Por isso que é uma reação de letra D, dupla troca. Muito importante falar da reação chamada reação de combustão, que não está dentre aquelas classificações. O que é uma reação de combustão, pessoal? Uma reação de combustão é uma reação do tipo, eu tenho um combustível, geralmente reagindo com o oxigênio, que é o meu comburente, para formar geralmente gás carbônico e água. Por que geralmente gás carbônico e água? Vou dar alguns exemplos. Deixa eu ver aqui o Lázaro. Professor, então, toda vez que houver uma troca do componente de substância composta, isso aí. Se tiver duas substâncias compostas reagindo, necessariamente vai ser uma dupla troca. Eu tenho duas substâncias compostas aqui nos reagentes, né? Dupla troca, ok? Ó, reação de combustão. Por exemplo, queima do metano. Queima do metano. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. A queima do metano, quando a gente fala queima, a gente tem que lembrar sempre a palavra combustão, ok? Metano é o CH4, lá do que sai do pum da vaca lá, dos bois, né? Eu tenho metano, ó, CH4. Como é que o metano se queima? Como é que ele pega fogo? O metano se queima na presença de oxigênio. É igual gasolina, queima lá no motor do carro, precisa do oxigênio, né? A glicose no nosso corpo precisa de quê?
A glicose do nosso corpo precisa, para ser queimada, ela precisa do oxigênio. Mesma coisa. Quais são os produtos gerados da combustão? Os produtos gerados da combustão sempre serão CO2 mais água, ok? Então, o que aconteceu? Aconteceu a queima do metano na presença do oxigênio. A queima de compostos de carbono e hidrogênio a queima sempre gerará gás carbônico e água, ok? Glicose, a mesma coisa pensar glicose. Glicose, C6H12O6. Quando ela é queimada lá na mitocôndria, na nossa célula, ela queima, gerando o quê? Gás carbônico e água. A ideia é a mesma, beleza? A gasolina, quando é queimada no motor, é queimada na presença do oxigênio, gerando CO2 mais água. Essa reação, a gente classifica ela como reação de combustão, ok? Reação de combustão completa. Reação de combustão completa. Existe a reação de combustão incompleta. Qual que seria a reação de combustão incompleta? Esse metano aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, metano mais oxigênio. Quando você pega algo, quando o gás está acabando na sua casa, quando o gás acaba, o que começa a acontecer? Começa a acontecer o seguinte, a panela começa a ficar, começa a empretear a panela. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque eu tenho uma atmosfera muito pobre em oxigênio. E quando eu tenho muito pouco oxigênio, ao invés de gerar CO2, pode gerar as seguintes reações: CO mais água, que é o monóxido de carbono, ou uma outra reação que pode acontecer, que é essa aqui, C mais água, só carbono mais água. Essa aqui é chamada reação de combustão incompleta. Incompleta. Ok? É quando eu tenho não formação de CO2, e sim formação de CO ou carbono. Beleza? Então lembra sempre dessa reação de combustão. Quando fala queima, combustão, né? É a mesma coisa. Eu preciso ter um combustível, eu preciso ter o comburente. O combustível, na presença do comburente, na presença de uma faísca, seja ela faísca elétrica, seja ela uma chama, acontece uma explosão ali, uma queima que gera gás carbônico e água. Geralmente, gás carbônico e água, porque a preferência é de acontecer a reação completa, tá? De combustão completa. Então, reação de combustão é um tipo de reação que é muito importante no nosso dia a dia, né? A queima da madeira é uma combustão, a queima do carvão na sua casa para fazer churrasco, a queima do gás de cozinha, né? A queima da gasolina no motor, né? A queima do óleo diesel e por aí vai. Né? Porque é o seguinte, João Pedro, a pergunta sua é boa. A água que é gerada ali não é água líquida. O sistema está tão quente, João Pedro, que gera água no estado vapor. E a água no estado vapor, ela é carregada pelo sistema de escapamento e é eliminada pelo cano de descarga junto com o O2, junto com o oxigênio, tá? Mas a pergunta é boa também porque, mesmo gerando água no estado vapor, que vai ser jogada para fora no escapamento do automóvel, o bloco do automóvel, do motor, não é feito de ferro comum. É feito de aço, e aço 304, por exemplo, ou aço inox, que é menos corrosivo, ok? Então não é feito desse aço de ferro comum, não. É feito de um aço que resiste à corrosão da água, tá ok? De qualquer forma, essa água, por mais que o motor seja feito, né, o bloco interno do motor, onde acontece a explosão lá da gasolina, né, com oxigênio, para gerar gás carbônico e água que sai no escapamento,
essa água sai numa temperatura tão alta que sai não líquida, sai no estado de vapor lá no escapamento, que chamam de cano de descarga, né? Entendeu, João Pedro, a sua pergunta aí? Tá respondido? Beleza. Quando você tem um carro, aí interessante uma curiosidade. Quando você tem um carro que eles falam que tá batendo o motor, o carro tá batendo o motor, tem um carro velho que tá batendo o motor. Qual é a grande evidência que um carro tá batendo o motor? Isso aí. O que você faz? Qual é a grande evidência prática para você ver que o carro está batendo o motor? Você vai lá no cano de descarga e passa o dedo. Se tiver saindo muito fuligem, muita poeirinha preta, é porque os pistões do automóvel já estão desregulados, né? Isso significa que o carro está batendo o motor. E o que é aquela poeirinha que sai lá no cano de descarga preta? É exatamente isso daqui, ó, que é a fuligem. Aquilo é carbono no estado sólido, né? Carbono pozinho. Carbono grafite, muito parecido com carbono grafite. E por que está acontecendo isso? Porque a combustão está sendo incompleta. Ou seja, o automóvel não está regulado o suficiente para fazer uma combustão completa. Por isso que a gente fala que é bater o motor. O motor funciona... Qual é o mecanismo de funcionamento do motor, um automóvel? São pistões que se movimentam, né, para baixo e para cima. E eles funcionam para baixo e para cima para quê? Para movimentar uma engrenagem. Mas como que esse para baixo e para cima se movimenta? Imagina, eu tenho a gasolina, que é muito parecida aqui com o metano, mas não é líquido, estado líquido nesse caso. Você queima a gasolina lá dentro, gera gás carbônico. E o gás carbônico faz o quê? Ele expande o pistão. Esvazia, expande, esvazia, expande. Esse sistema de esvaziar e expandir de forma muito organizada ali, né, sincronizada, faz com que o motor se movimente, né? Esse é o funcionamento do motor. Se começar a gerar carbono ao invés de gás carbônico, significa que o motor não está funcionando direito, né? A gente fala que está batendo o motor. E aí, para a gente terminar a aula agora, então, essa é a última questão. Encerra a aula aqui. Dadas as reações acima, identifique a opção que apresenta a ordem correta de suas classificações. Vamos ver quem vai falar aí. Vou deixar um tempinho para vocês me responderem aí qual seria a alternativa correta aí. Na ordem, na sequência correta. 1, 2, 3, 4... A2 é decomposição. A 2 é decomposição, você já viu isso. Inclusive, demos exemplo na aula, né? Na aula de hoje agora. Decomposição, beleza. A 3 é síntese. A 3 é síntese, show. Ó, 2 reagentes gerando um produto. Síntese. E aí? A 1 é o quê? A1 é dupla troca. Certeza que é dupla troca? Não, deslocamento. Daniel Mesquita que falou que a resposta é letra A. Olha o vacilo, ó. Simples troca, ó, ou deslocamento, que são sinônimos. Então, deslocamento ou simples troca. E a última aqui, ó, é uma reação de dupla troca. Aqui, ó, como é que ele fez, ó, para confundir o caboclo, ó, colocou CO2 e água. Mas CO2 e água tem a ver com o quê? Tem a ver com H2CO3, o exemplo que eu dei para vocês há minutos atrás. Então, ficou deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento e dupla troca. Letra A, portanto. Muito bem. Certíssimo, Daniel. Beleza? Isso aí, então, seria um apanhado geral da classificação aí das reações químicas, né? E eu vou passar alguns problemas para vocês. Aí tinha problema de balanceamento, que se tivesse tempo, mas não tem tempo, para balancear e tudo mais. Enfim.
passarei alguns exercícios sobre tipos de reações químicas que estão lá na apostila de exercício. Lembrando que semana que vem é a nossa avaliação, e aí a gente encerra, pessoal, o conteúdo para a segunda avaliação do terceiro bimestre e, consequentemente, encerra o terceiro bimestre. Beleza? E aí, Pedro Pinho, afinou o violão? Ah, afinei. Vou tocar música com o violão desafinado. Importante é que você prestou atenção e não afinou o violão. Tá bom.